como um derrotado. Diga: eu preciso ver os gigantes da minha vida derrotados. Quando eu li capítulo 17 de 1 Samuel, eu notei uma coisa que me chamou muita atenção. Eu li esse texto e algo me chamou a atenção. O texto: Davi nunca, em nenhum momento, chamou Golias de gigante. Se você ler o texto, conta e narra a história de Davi contra Golias. Ele nunca chamou, referiu a Golias como um gigante. Ele sempre falou: o incircunciso filisteu. Davi sempre se refere a Golias, a um filisteu incircunciso. Ele se refere àquele homem grande como um homem comum, prestes a ser morto. Olha para mim aqui, irmão. Não faz da tua luta um gigante que você não possa vencer. Olha para essa luta como algo passageiro comum, prestes a cair por terra. Eu quero que você comece a bater o pé no chão. Pisa no chão, bate o pé no chão. Diga: eu já estou pisando nos gigantes da minha vida. Amém? Davi, ele sempre se referiu ao filisteu como um homem comum, a um homem comum que estava prestes a ser morto. Davi, ele revela o gigante filisteu Golias ao leão e o urso, a qual Deus já tinha dado vitória a ele, ao mesmo nível. Para Davi era só mais um obstáculo que seria vencido. Eu quero declarar nessa noite que esse gigante que tem afrontado a sua vida é só mais um obstáculo que você vai passar. Diga: deserto não é lugar para morar, é lugar para passar. É por isso que você fala: estou passando pelo deserto. Deserto não é lugar de moradia, não. Deserto é lugar de passagem. E Deus vem falando de muita gente passando pelo deserto. Está passando. Fala para o irmão: está passando, irmão. Está passando. Mas deserto tem terreno fértil para milagre. Diga: deserto tem terreno fértil para milagre. É lá que vai ter pão, é lá que vai ter água, aleluia, é lá que vai ter carne, é lá que a roupa não vai acabar, a saudade do pão vai ficar pequena, é lá que vai ter uma nuvem cobrindo você do sol, é lá que vai ter uma coluna de fogo guiando você na noite. Deus nunca vai te desamparar, meu filho. Deus nunca vai te deixar, Ele não te deixou e não vai ser agora que Ele vai te deixar. Deus é contigo, valente. Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Veja esse gigante como um derrotado, como um obstáculo já vencido, em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor já te concedeu vitória antes. Quantos aqui já receberam vitória de Deus em alguma área da sua vida? Quantos? Todos vocês. Porque você não vai vencer mais um. Porque você não vai vencer mais um. Você vai. Você não ouve? Quem pode falar para ela que ela vai vencer? Você? Diga para ela que ela vai vencer mais um obstáculo. Fala para ela assim: você já venceu muitas lutas, vai vencer outras.
Você crê nisso? Então levanta a sua mão. Levanta a mão. Dá uma costa na cabeça. Eu já abençoo o nome de Jesus. Eu não te conheço. Eu não conheço a tua vida. Você conhece ela mesmo. Se esposa dela, eu não conheço a vida. Eu não conheço a vida de vocês. Mas eu estou mandando dizer que vitória é Deus. Se prepare. Porque a pedra vai ser água. Vai vir água na pedra. Como aposta bem o seu irmão, para você e para a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor já te concedeu muitas vitórias antes. Ele fala novamente. Diga, o Senhor já me concedeu vitória. E Ele fala novamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estou encerrando. Está encerrando já. Peça nessa noite para que Deus possa abrir os seus olhos. Mas eu estou me enxergando, pastor. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar vitória e não sofrimento. Diga, os meus olhos se abrirão nessa noite e eu vou contemplar vitória e não sofrimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: a leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso eterno de glória do porvir. A sua leve e momentânea tribulação, querido, a sua leve e momentânea luta não pode se comparar ao peso eterno de glória que Deus tem para você, de bênção, de vitória que Deus tem para a sua vida. Abra as suas mãos assim, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E eu vou declarar esse versículo que Paulo fala à igreja de Coríntios. E eu quero declarar sobre a tua vida: a leve e momentânea tribulação não poderá se comparar com o peso eterno de glória que virá sobre a tua vida, no nome de Jesus. Algo, irmãos. A tribulação ela vem para produzir algo chamado perseverança. A perseverança de experiência, a experiência é esperança. A perseverança te conduz ao sucesso. Diga, a perseverança vai me conduzir ao sucesso. Para concluir, a maneira como você encara os gigantes faz toda a diferença. Davi encarou o gigante de uma visão diferente. Ele encarou o gigante de uma forma diferente. Será que você poderia, nesse momento, pensar, passar um filme na sua mente, e você se imaginar no lugar de Davi, como seria a sua atitude? Diante de um gigante, preparado para a guerra, preparado para a batalha, o que você faria? A atitude de Davi foi certa. A maneira como Davi encarou o gigante fez toda a diferença. O exército de Israel estava olhando para o mesmo Golias. O que eles poderiam fazer? Golias era muito forte. Aonde encontraria um soldado não treinado para enfrentar aquele que era um homem grande, gigante?
E sabe, aquele exército que estava atrás, trincheira, se perguntava: e se formos derrotados, o que acontecerá? Talvez até agora você tenha confiado só em você, esteja olhando sem saída para as dificuldades. Mas hoje, Deus te chama para olhar para Ele, o autor e consumador de todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, confia somente nele, porque a vitória finalmente vai chegar nas suas mãos. Diga: a vitória vai chegar finalmente. Diga assim: finalmente vai chegar nas minhas mãos. Aleluia. Para encerrar, Salmo 37, versículo 5. A palavra diz assim: entregue o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro dia, outra noite, se o pastor assim quiser, eu venho com o maior prazer na sua igreja pregar para você, trazer a palavra de Deus. E você vai me devendo já aí lá pegar na nossa igreja, porque nos abençoa muito. Eu quero orar para você. Eu posso chamar você para frente, pastor? Tem liberdade para isso? Você que está enfrentando gigantes, mas você quer ter as atitudes que Davi teve para vencer os gigantes da tua vida. Eu quero que você chegue o mais próximo possível do altar. Sai do seu lugar e vem o mais possível do altar. Tem que ser rápido, irmão. Em que a vitória não pode esperar muito, não. Pode tocar aqui. Continua fazendo esse sozinho. Isso. Eu quero que você feche os teus olhos aqui agora. Solte as suas mãos no decorrer do seu corpo. Não fique com suas mãos presas. Eu vou pedir para que os diáconos fiquem bem diante do valor. Porque Deus está dando vitória, Deus está dando bálsamo sobre a cabeça. Um óleo poderoso, do alto da cabeça, da planta dos teus pés. Deus está tomando um óleo poderoso. Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer nesse dia. Se Ele vai curar uma enfermidade, se Ele vai trazer solução de problemas, se Ele vai abrir portas de emprego. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que Ele vai fazer. É por isso que eu peço agora: esqueça de tudo e só coloque o seu pensamento em Deus. Diga a Deus: Davi venceu o gigante, mas antes de vencer o gigante, ele venceu o leão e o urso. Pai, eu preciso vencer os gigantes da vida. Me ajuda, Senhor. Chora na presença de Deus. Não tenha vergonha, não. Tem gente que chora por amigo. Tem gente que chora para vizinho, reclama, murmura, fala do problema, fala da dificuldade que está passando. Mas não fala isso para Deus. Essa noite você fala isso é para Deus, não para a pessoa não chorar para Deus. O Espírito Santo Ele vai colocar de uma forma sobrenatural no alto da cabeça, a planta dos teus pés, o Espírito Santo. Porque é só Ele que pode dar vitória, é só Ele que pode trazer graça. É só Ele que pode curar a enfermidade que o homem não pode curar, o médico não pode resolver. Ele pode, porque o poder desse Senhor. A Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor que sara. Oh Espírito Santo, nós temos em Ti, nós sabemos que Tu estás aqui. Aleluia, aleluia. Vai falando com Deus, não tenha vergonha não. Pode soprar isso. Volta a cabeça para frente.
sangue, Deus, envolve a cabeça. Eu quero só unção. Eu quero só unção, Deus. Do alto da cabeça para o chão. Gigantes da vida são mais vai sobrar o Espírito Santo. É o vaso agressivo. Eu necessito de ti. Oh Espírito Santo, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vai realizando aquilo que o homem não pode fazer. Vai realizando aquilo que o advogado não pode fazer. Aquilo que a medicina não pode fazer. Deus toca a tua mão. Tu és poderoso para abrir portas, para rolar paredes. Senhor, tu és Deus que faz gigantes caírem por terras em nossa vida. Vai tocando o Espírito Santo. Vai tocando com o teu poder. Vai tocando com a tua unção. Eu quero mais, Pai. Eu quero teus milagres aqui. Eu quero os teus anjos ministradores ministrando agora sobre a vida dos teus filhos. O unção do alto da cabeça, planta nos pés. Toque com o teu poder. Do alto da cabeça, planta nos pés. Cuida dela aqui. Sopra teu Espírito. Pode soprar ela. Sopra sobre ela. Vai chorar, querido. Chora mesmo. Deus está ouvindo hoje. Deus está ouvindo hoje meu clamor. Ele está restaurando a vida, dominando as sortes. Creia nisso. Creia nisso. Espírito Santo. Eu quero a tua graça sobre mim. Agora. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando. Abençoa, abençoa. Abençoa, Pai, abençoa a unção, unção do céu, a unção de renovação, de restauração, a unção que restitui, que renova, que quebra as algemas, que quebra cadeias. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, vai abençoando, vai liberando a palavra de vitória, a palavra de cura. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tu és Deus poderoso que pode infinitamente mais do que nós pensamos. Vai tocando, Jesus. Senhor, cura o câncer, miomas, caroços desapareçam em nome de Jesus de Nazaré. Dores saiam agora, correntes da amargura, correntes da depressão, da angústia, saiam em nome de Jesus. Doenças que foram diagnosticadas no coração, nas artérias entupidas, Senhor, sai agora. Coloca as tuas mãos nos ossos, nos nervos, no sangue, na pele, na carne, nos órgãos internos. Vai tocando o aparelho digestivo, circulatório, respiratório. Coloca a tua mão, Senhor. Vai derrubando os gigantes da vida dessa pessoa, onde estiverem. Na área financeira, já que tem trancado a vida dessas pessoas, vai saindo. Exu tranca a rua, Exu caveira, vai saindo em nome de Jesus de Nazaré. Vai saindo em nome de Jesus de Nazaré. Já não tem poder de trancar os caminhos dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Problemas da família, gigantes da família, gigantes profissionais, gigantes que se levantaram profissional, vai saindo, vai batendo e retirada, toda maldição vai caindo por terra agora, porque tu és Deus, tu és Senhor. Eu abençoo esse povo agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus de Nazaré, que toda sorte de bênção
Jesus Cristo eu oro. E eu te peço agora, Pai, e desde já te agradeço, para a glória do nome do Pai, para a glória do nome do Filho e para a glória do nome do Divino e Santo Espírito de Deus. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Olha para mim aqui, querido. Você nasceu para vencer. Diga eu nasci para vencer. Falou para aqui, diga eu nasci para vencer. Todos os gigantes da minha vida estão por terra em nome de Jesus. Amém? Está abençoado? Então coloca a mão na tua cabeça assim. Diga eu tomo posse da minha bênção, o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. O milagre do Senhor já aconteceu. Amém. Que Deus te abençoe. Eu retorno a palavra ao pastor André. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Santa Jana.